A maioria das pessoas acha que o trabalho da polícia é previsível. Chamados, ocorrências, patrulhamento, rotina. Mas o que quase ninguém sabe é que existem casos que nunca viram boletim. Chamadas que são atendidas, mas nunca registradas. Ocorrências que não têm explicação e que, muitas vezes, são simplesmente ignoradas. Porque admitir que algo não faz sentido pode ser mais assustador do que qualquer crime. Hoje, você vai ouvir relatos de policiais que atenderam chamados que não deveriam existir e encontraram coisas que nunca conseguiram explicar. Relato 1. O soldado Henrique já tinha alguns anos de serviço quando isso aconteceu. Era um turno comum. Madrugada calma. Poucas chamadas, quase nenhuma movimentação. Por volta das 3h12 da manhã, o rádio da viatura chiou. QTH, residência com possível invasão. Solicitante relata movimentação interna. Local isolado. Endereço anotado. Bairro afastado. Rua praticamente sem iluminação. Henrique e o parceiro seguiram. Durante o trajeto, algo já chamou a atenção. Nenhuma outra viatura foi acionada. Nem apoio. Nem confirmação. Só eles. Estranho, comentou o parceiro. Deve ser engano, respondeu Henrique. Quando chegaram ao local, a casa estava completamente escura. Portão fechado. Sem sinais de arrombamento. Sem luz. Sem movimento. Mas o rádio voltou a chiar. Viatura no local, atenção, indivíduo ainda no interior. Os dois se entreolharam. Quem tá falando isso? Murmurou o parceiro. Não havia identificação na transmissão. Nem código de operador. Nada. Henrique desceu da viatura. Mão na arma. Se aproximou do portão. Empurrou. Estava destrancado. Bora verificar. Eles entraram. O quintal estava silencioso demais. Sem cachorro. Sem som. Nem vento. Só o barulho dos passos deles. A porta da casa estava entreaberta. Henrique fez sinal. Entraram. O interior estava estranho. Móveis cobertos por poeira. Ar pesado. Como se ninguém morasse ali há muito tempo. Isso aqui tá abandonado, sussurrou o parceiro. Mas antes que terminasse a frase, o rádio explodiu com um som alto. Ele ainda está aí. A voz não era da central. Era mais grave. Mais próxima. Os dois congelaram. Quem tá aí? Gritou Henrique. Silêncio. Então, um barulho. Vindo do andar de cima. Passos. Lentos. Arrastados. Como alguém caminhando, sem pressa. Henrique subiu. Cada degrau rangia. O coração acelerado. O parceiro logo atrás. O corredor estava escuro. Uma única porta, no final. Entreaberta. Os passos pararam. Henrique empurrou a porta. O quarto, vazio. Completamente vazio. Sem móveis. Sem nada. Só uma coisa. No chão. Um rádio. Igual ao da viatura. Ligado. Transmitindo. Vocês demoraram. Os dois recuaram. Isso não tem graça. Gritou o parceiro. Henrique pegou o rádio do chão. A frequência era a mesma da viatura. Mas não havia origem. Nenhuma identificação. De repente, um novo som. Atrás deles. No corredor. Passos. Dessa vez, mais rápidos. Os dois viraram. Mas não havia ninguém. Só o corredor vazio. E o som, vindo de todos os lados. Correndo. Como se algo estivesse cercando. Eles desceram correndo. Saíram da casa. Entraram na viatura. Vambora daqui. Henrique ligou o carro. Tentou chamar a central. QAP, ocorrência no local, possível invasão, precisamos de apoio. Silêncio. Só estática. Tentou de novo. Nada. Até que o rádio respondeu. Ocorrência encerrada. A voz era calma. Fria. Quem está falando? Gritou Henrique. Vocês já saíram. É o suficiente. O rádio desligou sozinho. A viatura voltou para a base. Ninguém falou nada durante o trajeto. Quando chegaram, Henrique foi direto ao sistema. Procurou a ocorrência. Nada. Nenhum registro. Nenhuma chamada. Nenhum endereço. Nada.
como se nunca tivesse existido. Ele chamou o operador da central. Cara, quem passou aquela ocorrência? O operador olhou confuso. Que ocorrência? Henrique descreveu. O endereço. O horário. Tudo. O operador balançou a cabeça. Não teve chamada nenhuma nessa região hoje. O corpo de Henrique gelou. Impossível, a gente foi lá. O operador digitou algo. Parou. Olhou para Henrique, com uma expressão estranha. Esse endereço. O que tem? Essa casa foi abandonada fazenda há mais de 15 anos. Henrique ficou em silêncio. Por quê? O operador hesitou. Um policial morreu lá dentro. Durante uma ocorrência. Nunca encontraram quem chamou. Se quiser, eu continuo com o próximo relato. E já te aviso. O próximo envolve uma abordagem de rotina, que nunca deveria ter acontecido. Relato 2. O Cabo Oliveira fazia patrulhamento há mais de 8 anos. Já tinha parado centenas de carros. Blitz, abordagem de rotina, documentação, tudo automático. Mas ele sempre dizia uma coisa. As piores ocorrências começam normais. E foi exatamente assim. Era por volta das 2h47 da manhã. Uma avenida longa, quase vazia. Poucos carros circulando. Foi quando ele viu um carro preto, andando devagar demais. Sem motivo aparente. Vamos dar uma olhada, disse ao parceiro. Sinal de luz. O carro encostou imediatamente. Sem hesitar. Sem tentar fugir. Até aí, normal. Oliveira desceu da viatura. Mão próxima à arma. Se aproximou do motorista. Vidro abaixado lentamente. Dentro, um homem. Sozinho. Olhar fixo. Sem expressão. Boa noite. Documento do veículo e habilitação. O homem não respondeu. Nem piscou. Só continuou olhando. Oliveira estranhou. Senhor, documentação por favor. Silêncio. O parceiro se aproximou do outro lado. Tá tudo certo aí? Oliveira fez um gesto leve, indicando atenção. Então, o homem finalmente se moveu. Lentamente. Pegou algo no banco do passageiro. Entregou. Documentos. Oliveira pegou. Olhou rapidamente. Tudo parecia normal. Nome. Foto. Validade. Nada irregular. Mas tinha algo estranho. A foto. Era ele. Mas, diferente. Mais pálido. Olhos mais fundos. Senhor, o senhor ingeriu alguma coisa? Perguntou Oliveira. O homem respondeu. Baixo. Quase sussurrando. Eu já parei aqui antes. Oliveira franziu a testa. Como assim? Você me parou, antes. O clima mudou na hora. Não, senhor. Primeira abordagem. O homem negou com a cabeça. Não, não é a primeira vez. O parceiro olhou para Oliveira. Vamos checar no sistema. Oliveira concordou. Voltou para a viatura com os documentos. Digitou no sistema. E foi aí que tudo ficou errado. O veículo constava, mas não como regular. Constava como veículo envolvido em ocorrência, óbito. Data, 3 anos atrás. Oliveira congelou. Isso tá errado. Clicou nos detalhes. Relatório. Condutor perdeu o controle do veículo. Colisão fatal. Óbito no local. Nome do condutor. O mesmo. O homem que estava sentado no carro. Agora. Oliveira olhou lentamente pelo retrovisor da viatura. O carro ainda estava lá. Parado. O homem ainda dentro. Observando. Sem piscar. O parceiro percebeu a mudança. O que foi? Oliveira virou a tela. O parceiro ficou em silêncio. Isso é brincadeira, né? Não é. Os dois olharam para o carro novamente. E então, os faróis do carro apagaram. Sozinhos. Mesmo com o motor ligado. O interior ficou escuro. Completamente escuro. Não gostei disso, disse o parceiro. Oliveira respirou fundo. Vamos encerrar e mandar ele seguir. Os dois desceram novamente. Se aproximaram. Oliveira tentou manter a voz firme. Senhor, está tudo certo. Pode seguir. Silêncio. O homem não respondeu. Não se moveu. Senhor? Nada. Oliveira deu um passo mais perto. Tentou olhar melhor. E então, percebeu. O banco
Estava vazio. Completamente vazio. Cadê o cara? Sussurrou o parceiro. A porta estava fechada. Trancada. Sem nenhum movimento. Mas não havia ninguém dentro. Oliveira rapidamente puxou a maçaneta. A porta abriu. O interior. Frio. Muito frio. Como se o carro estivesse desligado há horas. Mas tinha algo ali. No banco do motorista. Umidade. Como se alguém tivesse estado ali, por muito tempo. E no painel. Uma coisa fez os dois recuarem. O odômetro. Marcando quilometragem, aumentando. Sozinho. Como se o carro estivesse rodando. Sem sair do lugar. O rádio da viatura chiou. Abordagem finalizada? Oliveira respondeu imediatamente. Negativo. O condutor sumiu. Silêncio. E então, a resposta. Esse condutor não pode ser abordado. Os dois se olharam. Quem tá falando? Vocês interromperam o trajeto. O coração de Oliveira disparou. Que trajeto? A resposta veio, calma. O mesmo de sempre. O rádio desligou. O carro ligou sozinho. O motor acelerou. Sem ninguém dentro. As portas travaram. E o veículo arrancou. Sozinho. Na frente deles. Virando a esquina. E desaparecendo. No dia seguinte, Oliveira voltou ao sistema. Tentou acessar o registro novamente. Não existia mais. Nem o veículo. Nem a ocorrência antiga. Nada. Mas ele nunca esqueceu uma coisa. Naquela noite, ele anotou a placa. De cabeça. E até hoje. Às vezes, durante patrulhamento, ele vê o mesmo carro. Passando devagar. Em ruas vazias. Sempre à noite. Sempre sozinho. Relato 3. O sargento Almeida trabalhava na central há anos. Diferente dos policiais de rua, ele não via as ocorrências. Ele ouvia. E às vezes, ouvir era pior. Era uma madrugada comum. Pouco movimento no rádio. Algumas chamadas leves. Nada fora do padrão. Até que o telefone de emergência tocou. Número comum. Linha ativa. Almeida atendeu. Emergência, qual a ocorrência? Silêncio. Apenas uma respiração. Baixa. Irregular. Alô? Pode falar. A voz veio. Fraca. Desesperada. Tem alguém dentro da minha casa. Almeida ficou alerta. Senhor, mantenha calma. Qual o endereço? A pessoa passou. Bairro conhecido. Casa isolada. Almeida digitou rapidamente. O senhor está sozinho? Não. Silêncio. Ele tá aqui. O tom da voz mudou. Mais baixo. Como se estivesse tentando não ser ouvido. Onde o senhor está agora? No quarto, porta trancada. Um barulho ao fundo. Como algo sendo arrastado. Almeida fez sinal para outro operador já despachar a viatura. Senhor, a viatura já está a caminho. Fique em silêncio. Ele sabe que eu liguei. O coração de Almeida acelerou. Quem é ele? Silêncio. Respiração pesada. E então, um sussurro. Não é, gente. Um impacto seco no telefone. Como se algo tivesse batido na porta. A voz voltou, desesperada. Ele tá tentando entrar. Almeida levantou da cadeira. Senhor, mantenha a porta trancada. Barulho. Madeira rangendo. Algo forçando. Ele não para. A respiração virou pânico. Ele tá abrindo. Um estalo. A porta cedendo. E então, silêncio. Completo. A linha continuava aberta. Mas não havia mais voz. Almeida gritou. Senhor? Senhor? Nada. Só um som. Muito baixo. Como passos. Dentro da casa. E então, algo que ele nunca esqueceu. Uma nova voz. No telefone. Calma. Fria. Você demorou. O corpo de Almeida gelou. Quem está falando? Silêncio. E a ligação caiu. A viatura chegou ao local minutos depois. Casa isolada. Porta da frente fechada. Sem sinais de arrombamento. Os policiais entraram. Tudo silencioso. Organizado. Nenhuma bagunça. Nenhum sinal de luta. Até chegarem ao quarto. Porta aberta. E lá dentro, o morador. No chão.
Sem vida. Segundo a perícia, ele já estava morto há pelo menos 4 horas. Antes da ligação. Quando Almeida recebeu o retorno da equipe, ele sentiu o estômago revirar. Tem certeza disso? Perguntou. Absoluta, respondeu o policial. Almeida ficou em silêncio. Então fez a pergunta que ninguém queria fazer. E o telefone? Resposta. Estava na mão dele. Caído no chão. Linha encerrada. Sem histórico de chamada ativa naquele horário. No dia seguinte, Almeida tentou puxar o registro da ligação. Nada. Nenhum registro. Nenhuma gravação. Nenhuma entrada no sistema. Como se nunca tivesse acontecido. Mas ele sabia que aconteceu. Porque ele lembrava de um detalhe. Um detalhe que ninguém mais ouviu. Nem os outros operadores. Nem a gravação, que não existia. Mas ele ouviu. Antes da ligação cair. Bem no final. Quase inaudível. Como um sussurro. Muito próximo do telefone. Muito próximo. De quem estivesse ouvindo. Agora falta você. Almeida pediu transferência no mês seguinte. Nunca mais trabalhou na central. Mas até hoje, ele evita atender ligações desconhecidas. Principalmente, de madrugada. Relato 4. A equipe do Tenente Barros estava em patrulhamento quando o chamado veio. Sem código padrão. Sem prioridade definida. Apenas uma mensagem curta no sistema da viatura. Verificar denúncia, possível atividade suspeita. Até aí, nada demais. Mas o que chamou atenção foi o endereço. Rua com nome conhecido. Bairro existente. Mas o número não fazia sentido. Era alto demais. Fora da sequência lógica da rua. O soldado que estava com ele comentou. Esse número não existe aí. Barros deu de ombros. Vamos conferir mesmo assim. Seguiram. A rua apareceu normalmente no GPS. Casas comuns. Iluminação fraca. Tudo dentro do esperado. Mas conforme avançavam, algo começou a ficar estranho. As casas foram diminuindo. Depois, sumindo. A iluminação acabou. O asfalto virou um trecho irregular. E o GPS parou de atualizar. Já passou do ponto, disse o soldado. Não, olha isso. Barros mostrou a tela. O ponto do destino estava à frente. Mas não havia mais rua. Só um caminho estreito. Quase uma trilha. Isso não tá certo. Mas mesmo assim, eles seguiram. A viatura avançou lentamente. Sem sinal. Sem movimento. Sem nenhum som além do motor. Até que viram uma casa. Sozinha. No meio do nada. Sem outras construções por perto. Sem cerca. Sem iluminação externa. Só, ali. Parada. Não tem como isso estar aqui, murmurou o soldado. Barros estacionou. Vamos verificar. Desceram. O ar estava diferente. Pesado. Silencioso demais. A porta da casa, aberta. Sem sinais de arrombamento. Polícia. Nenhuma resposta. Entraram. O interior parecia antigo. Móveis velhos. Cheiro de mofo. Mas não era só abandono. Era como se o tempo ali estivesse parado. Tem alguém aqui? Nada. Mas então, um barulho. No fundo da casa. Como um rádio. Ligado. Transmitindo algo. Os dois avançaram. Seguindo o som. Até um cômodo pequeno. Uma espécie de sala. E lá, um rádio comunicador. Antigo. Sobre uma mesa. Ligado. Transmitindo. Barros se aproximou. Pegou o aparelho. E ouviu. Viatura no local? Ele congelou. A voz era familiar. Muito familiar. QAP, quem está falando? Respondeu. Silêncio. E então, vocês chegaram rápido. O soldado olhou para Barros. Essa voz. Barros não respondeu. Porque ele sabia. Era a própria voz dele. Saindo do rádio. Isso é impossível, sussurrou o soldado. O rádio continuou. Entrando na residência agora. Barros sentiu o corpo gelar. Isso aconteceu agora há pouco. Mas não tinha acontecido. Eles tinham acabado de entrar. O rádio continuou transmitindo. Como um replay. Ou algo pior. Casa aparentemente abandonada.
Aguarde, tem algo aqui. Barros deixou o rádio cair. Vamos sair daqui. Agora. Mas antes que pudessem se mover, um som veio do corredor. Passos. 2 pares. Se aproximando. Exatamente como eles tinham feito. O soldado puxou a arma. Tem alguém vindo. Os passos pararam, do outro lado da parede. E então, uma voz. Baixa. Idêntica à de Barros. Polícia. Os dois congelaram. Isso, sou eu, murmurou Barros. A porta do cômodo começou a abrir. Lentamente. Rangendo. Barros puxou o soldado. Não olha. Mas foi tarde. Por um segundo. Um único segundo. Eles viram. 2 silhuetas. Paradas no corredor. Exatamente iguais a eles. Mesma farda. Mesma postura. Mesmo rosto. Observando. Sem expressão. A porta bateu. Com força. O rádio chiou. Ocorrência em andamento. As luzes da casa piscaram. Apagaram. E acenderam de novo. O corredor estava vazio. Nenhuma silhueta. Nenhum som. Nada. Barros não pensou 2 vezes. Vambora. Os dois correram. Saíram da casa. Entraram na viatura. E aceleraram. Sem olhar para trás. Minutos depois, o GPS voltou. Como se nada tivesse acontecido. O sinal normalizou. A rua voltou ao mapa. Mas, sem o número. Sem o endereço. Sem a casa. Quando chegaram à base, Barros tentou registrar a ocorrência. Não conseguiu. O sistema rejeitava o endereço. Como inválido. Inexistente. Mas o pior veio depois. Ao revisar a gravação da viatura. O áudio interno. Eles encontraram algo. Antes mesmo de chegarem ao local. Já havia uma gravação. Da voz de Barros. Descrevendo a ocorrência. Exatamente como aconteceu. Minutos antes deles chegarem. E no final da gravação. Um detalhe. Uma frase que nenhum dos dois lembrava de ter dito. Se você estiver ouvindo isso, não entre. Barros nunca mais atendeu ocorrências sem confirmação. E sempre que recebe um endereço estranho, ele simplesmente ignora. Porque segundo ele, existem lugares que não aparecem no mapa. Mas mesmo assim, sabem exatamente como te encontrar. Se quiser continuar, o próximo relato envolve uma viatura que perseguiu um suspeito, que nunca apareceu nas câmeras, e nunca deixou rastros. Mas mesmo assim, sempre estava à frente. Relato 5. A equipe do Cabo Freitas estava em patrulhamento quando o alerta veio pelo rádio. Possível veículo em atitude suspeita. Cor escura. Sem placa visível. Última localização enviada. Nada fora do comum. Freitas respondeu. QAP, deslocando. O ponto apareceu no GPS. Uma avenida longa. Pouco movimento. Era quase 3 horas da manhã. Quando chegaram, viram um carro escuro. Mais à frente. Andando devagar. É aquele ali, disse o parceiro. Freitas acelerou levemente. Tentou se aproximar. Mas o carro também aumentou a velocidade. Tá tentando fugir. Freitas ligou o giroflex. Encosta. Polícia. O carro não parou. Virou uma esquina. Freitas foi atrás. A perseguição começou. Mas algo não estava certo. O carro da frente não fazia manobras bruscas. Não tentava despistar. Só mantinha distância. Sempre a mesma distância. Que isso? Murmurou o parceiro. Freitas acelerou mais. Mas não importava. Parecia impossível alcançar. O carro continuava lá. Na frente. Como se soubesse exatamente a velocidade deles. Como se estivesse sincronizado. Vou cortar pela próxima, disse Freitas. Ele virou antes da esquina. Tentando interceptar. A lógica era simples. Chegar na frente. Mas quando virou, o carro já estava lá. Passando. Na frente deles. Não é possível. Gritou o parceiro. Como ele chegou aqui? Freitas sentiu um frio subir. Continua. A perseguição seguiu. Outra rua. Outro corte. Mesmo resultado. O carro sempre à frente. Sempre no ponto exato. Como se previsse. Ou pior.
Como se já soubesse. O rádio chiou. Viatura em acompanhamento, informe posição. Freitas respondeu. Em perseguição ativa, veículo à frente, sem placa. Silêncio. E então a resposta. Negativo. Nenhum veículo registrado nessa rota. Freitas olhou para o parceiro. Tá de brincadeira. Ele tá bem na nossa frente. O rádio voltou. Confirme visual. Freitas apertou o volante. Confirmado. Veículo escuro, a menos de 30 metros. Pausa. Resposta. Câmeras não mostram nada. O corpo dos dois gelou. Freitas olhou novamente. O carro ainda lá. Faróis fracos. Sem placa. Sem reflexo. Isso não tá certo. Mas continuaram. Porque nesse momento, já não era mais sobre abordagem. Era sobre entender. O carro virou para uma rua sem saída. Agora pegamos, disse o parceiro. Freitas entrou logo atrás. A rua era curta. Sem saídas. Sem becos. Sem nada. O carro entrou. Freitas entrou logo depois. E então, parou. Freou bruscamente. Cadê ele? A rua estava vazia. Completamente vazia. Nenhum carro. Nenhuma movimentação. Nada. Não tem como. Disse o parceiro. A gente entrou logo atrás. Freitas desceu da viatura. Olhou ao redor. Nenhuma garagem aberta. Nenhum portão. Nenhum lugar onde um carro pudesse entrar. Era impossível. Ele voltou lentamente para a viatura. O rádio chiou. Viatura, informe situação. Freitas respirou fundo. Perdemos o veículo. Silêncio. E então? Vocês não perderam. Freitas congelou. Quem tá falando? Resposta. Ele nunca esteve atrás. O parceiro olhou para ele. O que isso quer dizer? O rádio continuou. Ele está à frente. O motor da viatura desligou sozinho. As luzes apagaram. O interior ficou escuro. Liga isso, disse o parceiro. Freitas girou a chave. Nada. E então, os faróis acenderam sozinhos. Mas não iluminavam a frente da rua. Iluminavam o retrovisor, refletindo algo atrás. Os dois olharam. Devagar. No espelho. E lá estava. O carro. Parado. Exatamente atrás da viatura. Silencioso. Sem ter passado por eles. Sem ter feito retorno. Sem ter sido visto. Simplesmente. Lá. Freitas não pensou. Ligou o carro com força. O motor voltou. Arrancou. Saiu da rua. Sem olhar para trás. No dia seguinte, ele tentou puxar imagens das câmeras. Nada. Nenhum registro. Nenhum carro. Nenhuma perseguição. Mas uma coisa apareceu. No log da viatura. Registro de velocidade. Registro de trajeto. E um detalhe. Um segundo veículo registrado. Sempre à frente. E sempre. No mesmo ponto. Freitas nunca mais fez perseguição sozinho. E até hoje. Ele evita olhar muito tempo para o retrovisor. Principalmente. Quando sente que tem alguém seguindo. Relato 6. O agente penitenciário Rocha trabalhava no plantão noturno. Rotina simples. Conferência de celas. Contagem de presos. Relatórios. Tudo precisava bater. Número por número. Sem erro. Porque dentro de uma cela, não tem como alguém entrar ou sair sem registro. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. Era por volta das 2h10 da manhã. Hora da contagem. Rocha começou o procedimento. Cela 1, ok. Cela 2, ok. Cela 3, ok. Tudo normal. Até chegar na cela 7. Ele olhou. Contou. Parou. Contou de novo. Tem um a mais aqui. O colega riu. Tá com sono? Rocha ignorou. Confere aí. O colega se aproximou. Olhou. Contou. E ficou em silêncio. Não, tem mesmo. Segundo o sistema, eram 4 presos naquela cela. Mas ali, tinham 5. Quem é o extra? Perguntou o colega. Rocha abriu a ficha. Conferiu nomes. Fotos. Olhou para dentro da cela. Levanta todo mundo. Os presos levantaram. Um por um. Rocha comparou.
Todos batiam. Os 4. Mas ainda tinha mais um. No fundo. Sentado. Cabeça baixa. Imóvel. Ei, você. Levanta. Nada. Levanta. Silêncio. Rocha sentiu um incômodo. Abre a cela. Tem certeza? Perguntou o colega. Abre. A porta destravou. Barulho metálico. Eles entraram. Os outros presos estavam quietos demais. Sem reação. Como se já soubessem. Rocha se aproximou do último. Ei! Tocou no ombro. Frio. Gelado. O homem levantou a cabeça. Devagar. Os olhos. Vazios. Sem foco. Sem vida. Qual seu nome? Silêncio. Qual seu nome? Nada. O colega puxou Rocha. Isso tá errado. Rocha respirou fundo. Vamos tirar ele daqui. Os dois seguraram o homem. Levaram até fora da cela. Fecharam. Trancaram. Vamos identificar esse cara. Colocaram ele em uma sala. Sentado. Imóvel. Sem reagir. Rocha foi até o sistema. Procurou. Nada. Nenhum registro. Nenhuma entrada. Nenhum nome. Isso é impossível. O colega voltou. Cara, vem ver isso. Rocha voltou para a cela 7. Olhou. Parou. Contou. 1, 2, 3, 4, 5. Não é possível. O colega estava pálido. Ele tá aqui de novo. No fundo. Sentado. Cabeça baixa. Exatamente igual. Rocha virou imediatamente. Correu até a sala. Abriu a porta. A cadeira. Vazia. O homem não estava lá. Voltou para a cela. Ainda lá. Como se nunca tivesse saído. O clima ficou pesado. Rocha chamou o supervisor. Tem alguém a mais na cela. O supervisor veio irritado. Vocês estão vendo coisa. Olhou. Contou. Silêncio. Quem é esse? Ninguém respondeu. Tira ele daí. Abriram a cela de novo. Dessa vez com mais agentes. Entraram. Seguraram o homem. Levaram para fora. Trancaram a cela. Colocaram ele em isolamento. Sozinho. Câmera ligada. Agora vamos ver, disse o supervisor. Ficaram observando. O homem não se mexia. Não respirava direito. Quase não piscava. Minutos passaram. Tudo normal. Até que a câmera falhou. Por 3 segundos. Imagem preta. Quando voltou, a cela estava vazia. Cadê ele? Todos correram. Abriram. Nada. Mas um agente gritou do corredor. Ele tá de volta. Todos correram para a cela 7. E lá estava. De novo. Sentado. No fundo. Como sempre. Depois disso, ninguém quis mais mexer. Trancaram a cela. Encerraram o turno. No relatório. Colocaram erro de contagem. Nada mais. No dia seguinte, outro turno assumiu. Nova contagem. Tudo normal. 4 presos. Nenhum a mais. Nenhum registro. Nada. Mas Rocha nunca esqueceu. Porque naquela noite, antes de ir embora, ele olhou mais uma vez. De longe. Para a cela 7. E por um segundo, bem rápido, quase impossível de perceber, ele viu. No fundo. Sentado. Cabeça baixa. E dessa vez, parecia estar olhando direto para ele. Relato 7. O soldado Mendes estava em patrulhamento sozinho naquela noite. Algo comum em áreas mais tranquilas. Sem ocorrências ativas. Só ronda. Só presença. Era por volta das 3h30 da manhã. Ele estava rodando devagar, conversando pelo rádio com a central de forma leve, quebrando o silêncio típico daquele horário. Até que, o comportamento dele mudou. Do nada. Sem motivo aparente. Isso foi percebido depois. Quando ouviram o áudio da viatura. Tudo começou normal. QAP, viatura em patrulhamento, tudo tranquilo. Silêncio curto. E então, Mendes falou algo estranho. Não, pode entrar. Pausa. Tá, pode sentar aí atrás. Silêncio. A central respondeu. Viatura, com quem você está falando? Mendes respondeu naturalmente. Passageiro aqui, pediu ajuda.
A central estranhou. Negativo. Nenhuma ocorrência foi gerada. Pausa. Mendes riu leve. Relaxa, já tô levando. A central insistiu. Confirme, há alguém na viatura. Resposta. Sim, tá aqui atrás. Silêncio na central. Porque, segundo o protocolo, a viatura estava com câmera interna ativa. E na imagem, não havia ninguém. O áudio continuou. Mendes falando, com alguém. Mas só a voz dele era registrada. Qual o seu nome? Pausa. Entendi. Silêncio. Você quer ir para onde? Mais silêncio. E então, Mendes ficou quieto por alguns segundos, como se estivesse ouvindo, e respondeu: Não tem nada lá não. Outra pausa. Mais longa. A respiração dele mudou. Não, isso não faz sentido. A central tentou contato. Viatura, responda imediatamente. Mendes ignorou. Continuava conversando. Eu acho que você tá enganado. Silêncio. E então, a voz dele mudou. Mais tensa. Como assim eu já estive lá? A central começou a entrar em alerta. Viatura, pare o veículo e aguarde apoio. Mendes respondeu, mais baixo. Ele disse que eu já levei ele. Silêncio. E que eu não lembro. O operador da central ficou gelado. Quem disse isso? Pausa. E então Mendes respondeu algo que fez todo mundo travar. O cara, que tá aqui atrás. A gravação ficou estranha nesse ponto. Interferência. Ruído. Como se algo estivesse afetando o áudio. Mas ainda dava para ouvir. Mendes respirando rápido. Não, isso não é possível. Silêncio. Você morreu? A central inteira ficou em choque. Viatura, responda. Mas Mendes continuava. Eu vi isso no sistema. Pausa. Acidente, estrada. Mais silêncio. E então, a última parte do áudio. A mais perturbadora. Mendes falou, quase sussurrando. Mas você não tá mais aqui. Silêncio total. E então, uma voz. Muito baixa. Quase imperceptível. Mas captada no áudio. Não era a voz de Mendes. Não era da central. Era outra. Vinda de dentro da viatura. Estou agora. O áudio corta. A transmissão cai. A viatura fica offline. Minutos depois, outras equipes foram até a localização. Encontraram a viatura. Parada. Motor ligado. Portas fechadas. Mendes estava dentro. No banco do motorista. Em estado de choque. Olhando fixamente para o retrovisor. Sem responder. Sem reagir. Quando finalmente conseguiu falar, horas depois, ele só disse uma coisa. Eu não estava sozinho. Mas quando revisaram as imagens, câmera interna, câmera externa, tudo, não havia ninguém. Nenhum momento. Nenhuma sombra. Nada. Mas o áudio nunca foi explicado. Porque aquela segunda voz está lá, gravada, clara o suficiente para ouvir. Baixa o suficiente para ninguém esquecer. Depois disso, Mendes foi afastado. Nunca mais voltou para o patrulhamento. E até hoje, ele evita qualquer carro onde não possa ver claramente o banco de trás. Se você gosta de histórias como essas, deixe seu like, comenta e compartilha. Até a próxima, galera.